A sexta-feira 13 é um dia de muita superstição para algumas pessoas. Por isso, tem gente que toma alguns cuidados especiais nessa data. E apesar de não haver razões comprovadas para esse comportamento, a origem histórica dessa crendice pode esclarecer algum mal-entendido sobre a sexta-feira 13. Mas olha, cada vez mais as pessoas estão desacreditando disso. Há muitas superstições antigas que permeiam a sexta-feira 13. Mas qual a origem dessas crendices populares? Segundo o professor de História Milton Tavares, é uma junção de culturas e religiões que passa pela mitologia nórdica e segue até o cristianismo. Entre os séculos 11 e 13, 12 e 14, existiu uma ordem religiosa muito poderosa, que é a Ordem dos Cavaleiros Templários do Templo de Salomão. Ela foi fundada no século XII para proteger os cristãos que iam a Jerusalém. Só que 200 anos depois, ela se tornou mais rica que Inglaterra, França e Espanha juntas e mais poderosa que o Papa. Então, a partir do começo do século XIV, o rei Filipe IV da França, Filipe o Belo, ele devia 5 anos de impostos da França para os Cavaleiros Templários. Então, ele fez um acordo com o Papa Clemente VI, e eles então começaram a extinguir a Ordem dos Cavaleiros Templários. A ordem do rei foi dada em 13 de outubro de 1307. Ou seja, era uma sexta-feira 13. Então, todos os templários foram assassinados, foram traídos, foram presos. E 2 anos depois, em 1314, os templários foram queimados vivos, também numa sexta-feira 13. Também com origens históricas, os medos de passar embaixo de uma escada numa sexta-feira 13, encontrar um gato preto, que na verdade entrou nessa por sua astúcia e bom faro, e os 7 anos de azar por quebrar um espelho. O medo do gato, ele remonta lá no Egito Antigo, porque para o egípcio, o gato ele sintetiza o pior dos demônios, o pior dos males. Já para os celtas, o gato era o animal de estimação das curandeiras, por causa do olfato, da esperteza. E como o surgimento do cristianismo a partir do século IV, essas religiões primitivas todas elas foram perseguidas duramente pela Igreja Católica. Mas algumas coisas a Igreja associou, a Igreja absorveu como cultura. E uma delas foi o medo das bruxas, né? Então, quer dizer, você passou a enxergar o gato como um elemento ligado à magia negra, ligado à macumbaria, ligado à feitiçaria. A escada, você tem aí algumas coisas que remontam à época da Revolução Industrial, que era perigoso passar debaixo de escada porque poderia cair alguma coisa em obras. Tá? E também nós vamos encontrar na origem da maçonaria, que não se passava debaixo da escada por um sinal de não ser submisso a quem estava trabalhando. O espelho, você tem aí que você quebrando, você leva 7 anos de azar. Por quê? Porque era uma das coisas mais caras que existia na época das grandes navegações. Então, o espelho custava em torno de 7 anos de trabalho de um operário comum. Por isso que as pessoas falam que era das 7 anos de azar. Com o passar dos anos, essas superstições e crendices foram ficando pelo caminho. Antigamente, uma sexta-feira 13 era levada muito a sério. Hoje é só mais um dia no calendário. Então nós temos medo do número 13 por conta disso. Nova York, por exemplo, não tem o 13º andar em alguns prédios. Do 12 já pula para o 14. Tamanho medo que as pessoas têm. E a sexta-feira, como ela é o penúltimo dia da semana, era onde se reuniam para fazer as festas nórdicas do fim de semana, de onde vem o culto à sexta-feira. Reza a lenda que Eva teria seduzido Adão numa sexta-feira, que Abel teria sido assassinado numa sexta-feira. Já o Evangelho conta que o Cristo foi crucificado numa sexta-feira. Então vem essas crendices que você tem, né, de medo da sexta-feira, ainda mais numa sexta-feira 13. Poucas pessoas ainda carregam o peso dessa data considerada de má sorte.
Na verdade, tem gente que comemora a vida. Dia 13 foi o dia que eu nasci. Eu faço aniversário hoje e sou super feliz por ter nascido nesse dia. Antigamente brincava, dia 13 é mês de agosto, mês de cachorro louco, galinha nasce botando ovo. Eu falo, olha, eu sou feliz por ter nascido nesse mês, ter tido a família que eu tive e conhecer gente boa que nem vocês assim, que só tem alegria nos olhos. Então eu agradeço e falo, essa superstição é pessimismo que as pessoas que não têm Deus no coração. Feliz aniversário. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês e muito obrigado por essa oportunidade de poder falar.